Pronto, gente, chegamos aqui no YouTube com essa linda, maravilhosa, com esse pullover incrível, gente, que deve estar tão quentinho aí dentro, vontade de me enfiar aí, tipo um canguru. Delícia. Eu e a Mara, a gente está vindo lá do Spotify, do Google Podcast, do Apple Podcast, onde você vai deixar a sua avaliação, onde você vai deixar aquele comentário gostoso para o nosso podcast. E a gente está aqui no YouTube. Aproveita que você já está aqui, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os próximos vídeos, para você não perder nada, porque a gente está falando com uma galera muito legal, não só aí do Brasil, mas também brasileiros que moram ao redor do mundo, como Mara César, que mora em Quebec, no Canadá. É Quebec, mas é Montreal. Ela mora em Montreal, do Quebec, que fica no Canadá. A gente está aprendendo isso agora, como é que é esse negócio do Quebec. Mara, vamos fazer... Primeira coisa, ligou a câmera, ela assim, a cidade do showman, fala, vamos lá, vamos dar nome aos bois. Vamos colocar tudo certinho. A cidade que o Cirque estava perto de Nova York se chama Bridgeport, que é a cidade onde tem o museu do showman, que é a cidade onde, ao que tudo indica, se passou a história. A cidade ao qual o Cirque estava, na Espanha, que foi a primeira cidade a primeira viagem que eu fiz com o Cirque, com o Ezequiel, com meu marido, chama-se Tarragona. O Cirque estava em Tarragona, que fica a uns 20, 30 minutos de Barcelona. O crew, né, a equipe, estava do ladinho de Tarragona, também dava para ir a pé de uma cidade para outra, que se chama Salou, e fica naquele litoral do Mediterrâneo. Que é onde fica Barcelona, não é? Exatamente. Se você está boiando, né? Se você não faz a menor ideia do que a gente está falando, você tem que ir lá no Spotify e ouvir o podcast. Que daí você vai entender exatamente as referências que a gente está passando aqui. Sim, olha, a geografia entrou na minha vida. Não teve muita escolha, né? Porque nessa de rodar o mundo... E, Léo, você sabe que, agora até vou dar de primeira mão, que hoje eu estava falando dessa ideia, mas eu vou fazer uma tatuagem da Rosa dos Ventos aqui no meu pulso direito, porque eu acho que tem tudo a ver comigo. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Você é uma rosa aos ventos, entendeu? Ficou bonito. Essa eu mandei bem. Super bem. Continua explicando para mim o negócio de Quebec. É assim, Quebec é como São Paulo, né? Tem o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. Então tem Quebec província e Quebec cidade. Montreal fica na província de Quebec. É uma cidade da província de Quebec, que não fica tão próximo assim de Quebec. Eu acho que, sei lá, umas 3 horas, 4 horas. Não, menos. De carro dá umas 2 horas, eu acredito. E o quebecois, né? Primeiro, eu não sabia dessa... Quando eu cheguei aqui, eu achei que fosse uma província, que aqui, na realidade, é como a gente fala estado no Brasil, e fosse aqui uma província. Só que Quebec é muito único. Eles têm toda uma história de resistência, é uma história muito legal, né? Na época que o Canadá começou a se formar, que ele teve a potência inglesa e a potência francesa aqui. E entre guerras, eu nem vou me aprofundar nisso, porque eu ainda estou descobrindo, porque
existe a parte inglesa e a parte francesa da história, e a gente não sabe muito bem o que é real, o que não é, mas, enfim, eu só sei que tem esses dois lados. Os franceses tiveram uma concentração maior nessa área, nessa região que é o Quebec hoje, e mesmo os ingleses sendo os que, ao que tudo indica, e eu acho que é real, tenham ficado com a posse de toda a área, e enfim. Só que pela resistência desses franceses que ficaram aqui, eles, de uma certa forma, conquistaram esse espaço. Então, eles têm uma política diferenciada. Uhum. Eles já tiveram, sim, não digo alguns anos atrás, mas há muito tempo atrás, pelo que eu vejo, grandes assim, manifestações para se libertar do Canadá, para virar um país mesmo. Jura? Nossa, chega a esse ponto, A esse ponto. Quebecois. É esse ponto. Inclusive, Léo, é assim, aqui tem feriados nacionais que o quebecois não comemora. Olha, eu vou te contar, viu? É interessante. Mas sabe o que é legal de tudo isso? É que assim, nós, estrangeiros, aqui tem uma comunidade grande brasileira, uma comunidade da população da América do Sul muito grande. Muito colombiano, muito venezuelano. Eu estou falando de famílias mesmo, estou falando só um venezuelano, não, de famílias. Pessoal do Paraguai, do Uruguai e brasileiros. E essa comunidade brasileira, como é que é? Você conhece alguém? Conheço, até porque eles fazem um barulho bem significativo no Facebook, sabe? Brasileiros em Montreal, tem duas comunidades bem expressivas, e eles ajudam bastante. Tem muita gente que está aqui há muito tempo, e principalmente com essa política de imigração que fomenta, né, o Canadá. É uma coisa impressionante como o Canadá trabalha com a imigração, mas também Quebec, por ser uma província diferenciada, tem a própria política de imigração. Então, para a gente que está chegando agora, para a gente não, né? Para quem está chegando agora, que eu já nem me considero que eu estou chegando agora, eu estou recente, mas não cheguei agora. Ajuda muito, ajuda muito. A comunidade é muito bacana. E é um lugar onde os imigrantes conseguem encontrar trabalho? Como é que as pessoas trabalham? Elas trabalham dentro da legalidade ou existe muito trabalho informal também? Olha, essa é a maior diferença que eu vi, principalmente em relação aos Estados Unidos. Uhum. Então, aqui, eu não vou falar para você que não existe, porque eu estaria mentindo, mas para você vir para cá e ficar ilegalmente é muito difícil. É muito difícil porque a política aqui que envolve o trabalho é uma política que ele fiscaliza muito quem são as pessoas que estão trabalhando, e se for o imigrante, eles têm que estar aqui de uma forma legal. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, se o imigrante ele trabalha num lugar, mas ele não tem permissão para trabalhar, ele não tem um visto próprio de trabalho, e se ele for pego, sim, ele tenha todas as consequências legais volta embora. Mas aqui não é só a pessoa que trabalha, é o empregador também. Vai todo mundo. Todo mundo tem um castigo. Eles entendeu? cercam mesmo. Então, que é para não ter os ilegais. Exatamente. Tem. E se eu falar para você que eu conheço, realmente eu não conheço. Mas deve ter. A gente não julga porque cada um sabe onde o sapato aperta. Não, e eu não estou julgando, não. Exatamente. Não é um julgamento. É o que eu digo, é muito difícil, porque essa fiscalização aqui ela é bem encerrada, né? O que eu acho assim, que é ideal e que eles têm essa oportunidade. Tem muita gente que faz todo o processo de imigração do Brasil.
Uhum. Né? Inclusive, até a parte de encontrar um trabalho do Brasil. E só a hora que está tudo certinho vem para cá. Então, eles têm essa política que dá para você fazer isso também, que é uma comodidade, né? Uhum, claro. E o frio? São Ai, quantos meses de frio aí em Montreal? Léo, contando assim, vamos contar com o outono. O outono aqui, vamos colocar que ele comece em outubro. Mas já metade de setembro em diante já começa a ficar mais friozinho. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. O Junho. pico é janeiro, fevereiro. O pico. E o pico que eu tô falando assim é, vamos colocar menos 30, 35, menos É 35. eu acho que dá para comparar com Nova York nesse sentido, mas o que não se compara são os graus, porque aí faz muito mais frio que aqui em Nova York. Eu não Faz. sei o que é. Eu acho que aqui a gente já chegou a menos 16, com sensação térmica de menos 20, algo assim. Mas eu não sei o que é menos 30, eu não sei o que é menos 20. Léo, é assim, eu também eu não sei te explicar, porque acontece muito rápido. A hora que você sente frio, eu sinto muito frio nas mãos, né? Então, a hora que eu sinto frio na mão, mesmo com luva, que eu vou falar para você que eu ainda estou em processo de encontrar uma luva realmente Quer legal dizer, e não precisar colocar compra. duas. Isso. Você já viu aqueles pacotinhos que você. É um pacotinho que você quebra e ele esquenta. Olha, eu ouvi falar, mas eu ainda não vi. Funciona. É que eu já me adaptei, então eu às vezes eu já não uso mais essas coisas. Mas no começo Ai, meu Deus, peraí. eu quebrava esse pacotinho, botava dentro da luva, botava na palma da mão. Aí você anda aqui, ó, quentinho. Eu preciso. Que é um lugar que eu ainda não consegui ficar totalmente confortável. Uhum, Eu me acostumo, mas aí vamos supor, chega uma hora que eu ponho a mão no bolso, tal, mesmo com luva, claro. porque já estragou o passeio. Eu tenho que arranjar um lugar para comprar mais uma luva, sabe assim? Ou tem que entrar em algum lugar, né, para poder se esquentar. Isso acontece Sim, direto, é. sim. E Mara, vamos. Como é o racismo em Montreal? Existe racismo em Montreal? Você já passou por alguma situação? E no Brasil? Léo, Como é que você faz Léo, o olha, paralelo? eu vou falar para você. Hoje, no mundo, eu acho que ficou claro que onde tem pessoas, tem racismo. Ponto, né? Porque é só uma pessoa ser diferente hoje. Nós falamos de um racismo, a hora que a gente fala um racismo, você, estamos falando de um racismo étnico, né? Mas hoje, onde se tem pessoas, tem racismo, né? É que antes a gente falava só de um racismo, assim, aquela coisa muito preto-branco, né? Mas existe um racismo contra orientais, existe um racismo contra árabes, existe um racismo contra indianos, existe. Bom, não E sendo branco, existe. Você não sendo homem branco, heterossexual, cisgênero, todo mundo já sofreu racismo. Eu exatamente. tô rindo, mas. Mas é esse o grau. É esse o grau. Então, existe. O que eu sempre me coloco numa posição assim que a minha família eu tive, não foi nem, eu não sei nem se a palavra é sorte, porque é uma bênção. A minha família me estruturou, e não só a mim, mas eu vejo os meus primos, a minha irmã, de uma forma muito contundente e firme para lidar com o racismo. Que é primeiro estampando desde cedo, sabe? Eu já fui para a escola, minha mãe sempre falava para mim, não é todo mundo que vai gostar de você. E de uma forma, não para ser dura, mas de uma forma para ser real. Você E para eu entendia o já que ela queria? espero. Você entendia o que ela queria dizer?
Quando ela falou pela primeira vez assim, não é todo mundo que vai gostar de você, na, isso eu era muito pequena, eu nunca pensei que era pela cor, porque ela também não chegou a falar assim, porque você é negra, que você é preta, porque a tua cor de pele é diferente. Mas é uma coisa que você, criança, percebe, porque na minha casa, nunca ninguém, nós somos criados assim, com a cultura negra, de falar da cultura negra, de apontar as pessoas, ícones negros, na arte, na música, no esporte. Então, todo mundo era bem consciente. Não tinha essa coisa de ai, mas só ali que eu vi como a minha cor realmente... Não. Então, a gente sempre soube que tem que ficar preparado, e não é nem alerta, é preparado. Infelizmente, é uma coisa, eu não vou falar a palavra natural, porque não é e não pode ser, mas é uma coisa que acontece. E também não vou usar comum, mas é uma coisa que acontece. Era uma coisa que você precisa estar atenta todo dia. Muito. E atenta e saber lidar na hora, no momento. Então, sim, no Brasil, tanto que eu já sofri das duas formas. A forma negligente, né, que é de achar que você não pode ocupar aquele lugar porque você é negra, ou da outra forma, você ocupa esse lugar porque você é negra e está na moda, né? Está na moda, a gente precisa colocar uma pessoa aqui que para mim é racismo da mesma forma. E aí, Montreal? Aqui é muito... tem, lógico que tem. Inclusive tem uma... É engraçado, não é engraçado, mas de uma certa forma é interessante que para algumas vagas de trabalho ou mesmo instituições que você, dependendo de alguma inscrição que você vai fazer, não tem essa coisa de foto, nada, não, quando precisar colocar a idade, não. Mas eles perguntam se você tem dois ou três, se você é de etnia autoctone, que são os indígenas, que são chamados autoctones aqui, se você é de uma minoria étnica, que aí no caso é o meu caso, né? Mas que já está mudando isso, porque uma minoria étnica no Canadá dos negros, hoje, com esse processo de migração, que a minoria étnica sou eu, os indianos, né? Principalmente por causa da pele. E eu acho que tem mais uma, ou só são essas duas, que eu fui numa palestra, numa instituição cultural daqui, que foi feita essa palestra no Consulado do Brasil, e ela explicou isso para as pessoas, inclusive falando para as pessoas assim, não se assustarem, que era uma coisa que estava sendo revista, mas que existia. Isso foi logo que eu comecei a frequentar essas coisas. Vamos entrar em tudo quanto é palestra para a gente saber como funcionam as coisas. Tá. Na vida real, aqui, Léo, eu acho que você também tem como, você deve passar por isso, de você entrar no metrô, no ônibus, e tem 3 grupos falando 3 línguas diferentes. O quebecois, ele fala inglês e francês ao mesmo tempo, principalmente jovem. Tanto que o quebecois, eu não vou colocar como dialeto, pode ser que eles até me estrangulem de falar isso, né? Porque é um francês, mas é um francês muito peculiar, porque ele foi regionalizado, ele saiu da gramática francesa, que continuou com todas as suas mudanças na França, e aqui não, né? E então o quebecois é um francês, mas é um francês peculiar. E eles misturam com o inglês.
sim, falam inglês, falam francês, mas tem uma hora que mistura. Então, a maioria dos jovens aqui é trilingüe. Porque os africanos, eles vêm com... Quando não vêm de uma província onde a língua é francesa, mas mesmo dentro dessas províncias na África tem sempre algum dialeto, né? Tem essa coisa da língua do seu país, o inglês e o francês. Aqui no Quebec é inglês e francês. Então, essa questão do diferente aqui, o diferente é normal. Uhum. As pessoas estão habituadas com essa diversidade. E você percebe isso nos festivais. Uhum. Léo, tem um festival aqui que eu perdi o ano passado, mas que esse ano eu estava me preparando toda, que chama Nuit d'Afrique, que é Noites da África, que é uma coisa incrível. E assim, todos os cargos são negros. A comissão desse festival é negra. E é uma coisa assim, ligada direto com a África. Então vem os cantores africanos da atualidade lá e os quebecois africanos aqui, porque aqui no final, eu estava até conversando com o Ezequiel isso, que no final fica todo mundo com essa dupla cidadania, né? Como na minha classe de francês tinha um menino, professor no primeiro dia de aula, tal, do teu país de origem, negro, de olhos verdes. Da onde você é, Semerê? Não, você, qual que é a tua nacionalidade? Eu sou canadense. Ah, você é canadense? Sim, sou canadense. Não, mas você veio da onde? Aí ele falou assim, eu venho de Vancouver. Aí o professor perguntou, tá, mas qual que é o teu país de origem? Ah, tá, o país de origem dos meus pais é Etiópia. Ok. É Etiópia. Porque aqui é muito isso. Léo, a gente tem um ministro de defesa indiano. Maravilhoso. Ele dá as entrevistas com aquele turbante, sabe? Ele é ministro de defesa. E a barba? Isso. Aqui. O lugar nos pertence, assim como nós pertencemos ao lugar onde o nosso coração está. Não isso, Léo. Não existe esse negócio, é meu, é nosso, nos pertence. Você é um alienígena. Da onde você tirou? Nem você é desse lugar, meu amigo. Exatamente. Olha, eu já senti mal comigo mesma e até um pouco culpada, porque eu pessoalmente gosto da palavra errante. Eu gosto disso. Eu curto ir para outros lugares, conhecer outras pessoas. Olha, em todas essas viagens, pelo menos vamos colocar, de 10 viagens, em 3 lugares eu fico, mas e se eu morasse aqui? Na Espanha, Léo, como depois a gente foi visitar uns amigos, que até foram amigos que a gente conheceu num espetáculo do La Fura dels Baus, o diretor técnico ficou muito nosso amigo. E quando a gente foi para a Espanha, ele morava bem longe do lugar onde a gente estava, mas a gente entrou em contato com ele e a gente foi para Barcelona e depois foi para a casa dele, que é no interior da Espanha, assim. Ele vive numa comunidade praticamente no meio do mato, assim, muito bacana. Uhum. Uma coisa meio alternativa, assim, muito bacana. Fica na região de Gironda. Gironda ou Girona? Agora também é outra coisa que depois a gente faz o Pode tirar para o Google. E o lugar, a comunidade, a gente ficou tão apaixonado que para ir embora até rolou um papo. Falei, mas Mari, e se você perdesse o avião? Poxa, você fica mais um tempo aí, né? E sabe quando... Sério, eu parei para pensar realmente, sei lá, pelo menos para experimentar. Porque o tempo que a gente passou lá, que foi o quê? 2 dias, você conhece aquela comunidade, para mim uma coisa completamente diferente. Exato. A gente foi ver a construção de uma casa iglu, de uma nova família que estava chegando
Ainda Ezequiel foi lá, porque é tudo em madeira e todo mundo vai ajudar a família a construir, sabe? Uhum. Então, para mim, isso é diferente. E muito legal. Maravilhoso. E cada um tem o seu dia para colher os ovos das galinhas, sabe? A gente chegou justamente no dia da família que a gente estava hospedado, foi lá colher os ovos. Então, isso da primeira viagem. Eu acredito, eu já ouvi essa teoria que a sociedade, a futura sociedade, a sociedade do futuro vai voltar a ser o que era no passado, que é onde as pessoas vivem em pequenos vilarejos, onde umas sabem o nome das outras, onde elas produzem o próprio alimento, os próprios bichos, onde as crianças são criadas por todos e não só por uns pelos pais, né? Mas pela comunidade inteira, que é justamente para a criança aprender a diversidade, que o mundo não é feito de uma linha só, de um ponto de vista só. Ele tem vários prismas, várias lentes, e você aprende isso através das pessoas, porque cada um vê o mundo de uma maneira Exatamente. diferente. É isso que me encanta em Montreal. É isso que te move, Mara César. É, é isso que me inspira. A minha luz está caindo, Mara César, muita energia. A luz ficou carregada de A energia. luz está assim, ó, ser tomada, essa luz. Meu amor, Porque é fala o muito porquê. bom. É muito bom você se olhar nas outras pessoas e conseguir enxergar por elas e ver esse ponto de vista que você jamais teria de uma coisa super simples. Exatamente. A gente precisa fechar essa conversa, mas eu não Não faz queria. mal. Eu também não. Não, Ai, que esquentou delícia. de um jeito essa conversa agora que eu queria ir embora dessa conversa assim, ó. Mas muito obrigado por você ter Ai, cedido o seu tempo, a sua beleza, a sua inteligência, a sua simpatia. Esse sorriso, Léo. olha esse sorriso. Quem consegue negar alguma coisa para você, Léo Abel? Aí tem, Me viu? diz uma pessoa. Não tem como. Rodinei, olha, teimoso. Mas a gente. Não, você precisa ter um eixo, né? Pelo amor. Sua linda. Gente, você que caiu de paraquedas aqui, eu e Mara César viemos lá do podcast Que Te Move na Gringa, que está no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Aqui no YouTube, gente, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os vídeos dos próximos convidados. Ai, quem Mara quiser saber César. mais coisa, coloca a pergunta para o Léo. Coloca a pergunta para ele que a gente responde. Exatamente, porque o Viu? diálogo Quer saber alguma coisa? continua. Ai, mas ela não falou isso. Ai, Léo, e se aquilo? Coloca aí na pergunta. A gente Tipo, responde. Léo, quero ir para Montreal, como é que faz? A gente coloca em contato, faz perguntas que a gente continue esse diálogo Faz aqui. um podcast específico de algum De assunto. perguntas, isso. Boa, Mara. Um podcast só respondendo perguntas. Maravilhoso, vou elaborar isso. Faz. Conta comigo. Um beijo no teu coração. Um beijo Muito no... obrigada. Eu que agradeço. Um beijo no seu coração e no Ezequiel. Ezequiel tá aí, quer dar um oi? Tá, fala um oi pro Léo, fala tchau pro Léo. Mostra a cabeleira, pelo amor de Deus. Tá muito grande, olha, olha. Eita! Maravilhoso. Beijos, meus lindos. Beijo, meu amor. Tchau. Obrigada.